Tô sentindo que a minha vida tá aprofundando muito mais, assim, no que pra mim realmente importa. O tema do vídeo de hoje não é nada mais, nada menos que positividade tóxica. É engraçado, logo eu falando sobre isso. Eu que particularmente me considero uma pessoa super positiva e gosto de ser assim. Mas, inclusive, eu tive algumas vitórias na minha vida que eu acredito que boa parte delas se deu por eu ter levado a vida com uma certa positividade. Mas isso não tira o fato de que eu acredito na positividade exagerada ou no não reconhecimento de si próprio e dos momentos difíceis dessa vida. Nos tempos eu venho refletindo bastante sobre esse tema que aparece principalmente nas redes sociais, que é uma certa positividade excessiva, sabe? Que você vê a vida das pessoas sempre positiva, sempre bem, não que tenha nada de errado com isso, mas às vezes a gente pode até sentir uma certa sensação de que é errado se sentir cansado, se sentir esgotado ou não estar bem, sabe? Porque você pode acabar se sentindo naquela pressão de que o mundo é só maravilhas e que tá todo mundo bem e você tem que entrar naquele flow. E isso eu venho pensando sobre isso, sobre quanta gente acaba engolindo suas próprias emoções, seus sentimentos, só para estar naquele mundo bem elaborado ali de que tudo é perfeito e o quanto isso pode fazer mal, sabe? Para nossa saúde, para nossa mente e principalmente para nossa vida, para o desempenhar das nossas funções. E às vezes a gente acaba encarando o não estar bem como um sinal de fraqueza, porque tá todo mundo mil maravilhas e eu estou mal, né? Então é nesse sentido que eu acredito que entra essa positividade tóxica que vem sendo muito falada nas redes sociais. E o que eu quero dizer e conversar aqui com vocês nesse vídeo é que tudo bem a gente não estar bem, gente. A gente é ser humano, a gente cansa, a gente tem dias difíceis, a gente tem problemas na família, na saúde, nas finanças, todo mundo tá sujeito a isso. E e não quer dizer que você tem uma vida ruim se você está passando por um momento difícil, sabe? É, Às vezes a gente pensa que para a gente ter uma vida plena, a gente não pode estar passando por nenhuma situação difícil. E às vezes não é difícil no mundo exterior, às vezes é difícil do lado de dentro, porque tem vezes na vida que tá tudo muito bem do lado de fora, mas a gente sente algum desconforto, alguma situação interna que precisa de atenção. E eu queria falar nesse vídeo que você não precisa ser perfeito o tempo todo, que você não precisa estar sempre bem o tempo todo. Que é claro, é importante ter positividade, mas não exagerada no sentido de ignorar aquilo que não tá legal na sua vida apenas para não, tô bem. Veste uma máscara e a vida é bela, a vida é maravilhosa, vamos, sabe? Existe um poder genuíno em reconhecer a sua fraqueza, em reconhecer a sua limitação, principalmente reconhecer que você é um ser humano, como todos os outros, como todos nós, como eu, como todos. E não estar bem faz parte de ser humano. Ter dias belos e dias difíceis faz parte do ciclo da vida. Ignorar esse ciclo não vai fazer tudo ficar alinhado, porque a vida ela não é linear, ela não é uma linha que começa e termina crescente. Não, ela tem seus altos e baixos, ela tem suas variações. E é isso que torna a vida tão bonita, não é mesmo? Porque quantas vezes eu já passei ou você já passou por situações que você pensava que, nossa, não sei como eu vou sair disso, não sei como eu vou superar. Eu não sei vocês, mas eu já passei muitas vezes e ainda passo. Mas também teve situações na minha vida que eu pensei, uau, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Eu nunca imaginei que eu poderia ser tão feliz, viver algo tão maravilhoso. E eu acredito que isso acontece por uma compensação, onde você passa pelas fases difíceis, aprende com elas, amadurece, se torna uma pessoa melhor, aprende a lição,
daquela experiência, isso te faz crescer como pessoa, crescer mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente também. Falei várias vezes, né? Mas eu acredito que tudo se forma em um conjunto completo para transformar você. Para quê? Para que você possa cumprir o seu propósito, aquilo pelo qual você nasceu para ser, né? Então, tanto as experiências difíceis como os dias de glória, de alegria, estão te forjando, te formatando para viver o seu propósito nessa terra. Então, se você hoje estiver passando, né, por algum momento difícil na sua vida, eu quero deixar um versículo que está em Salmos 34:18, que diz assim, ó. Tô com meu computador aqui embaixo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. O Senhor, ele se interessa pelos seus momentos difíceis. Se você está passando por uma situação difícil, no mundo exterior, né, seja com finanças, família, relacionamento, trabalho, estudos, enfim, N situações. Ou se o que você está passando é por um turbilhão interior, eu deixo essa palavra. O Senhor se importa com a sua vida. Ele está interessado em ouvir o que você tem a dizer e escutar as suas preocupações. Não tenha medo de abrir seu coração para Deus e dizer, Senhor, não tá legal. Olha, na minha vida tá tudo bem, mas aqui dentro tem uma coisa que não tá legal. Fale para ele, sabe? Converse, abra seu coração. Ele quer te ouvir, ele tem prazer em te ouvir e cuidar do seu coração ferido. Não aceitar uma positividade tóxica também não quer dizer que você vai se entregar à negatividade. Eu acredito que são dois extremos. A positividade tóxica e o negativismo, né? O negar a situação. O que eu tô te orientando hoje a fazer é não estar em nenhum desses extremos. É que você consiga viver uma vida equilibrada. E esse equilibrado compreende, é como se você estivesse no meio da situação, onde você vai observar os dois extremos e decidir no seu estado de espírito reconhecer os dois, porém não se entregar aos dois. E isso o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a fazer para que você possa avançar, para que você só possa progredir na sua caminhada. Viver de uma forma desenfreada cansa demais, cansa muito. Você querer estar bem o tempo todo, custe o que custar. E muitas vezes esse custe o que custar é custar a tua própria paz, não é? Porque às vezes para estar bem pro mundo, você engole o que não tá legal e isso te custa a sua própria paz. Quero dizer é para você não se cobrar tanto, não se comparar tanto com as outras pessoas e também não ficar focando em estar bem o tempo todo, em querer estar bem mesmo que não tá, mas porque você viu fulano que tá bem nas redes sociais e aí você acha que a vida da pessoa é ali uma régua para medir a sua vida. Gente, que isso? Cada um tá vivendo o seu processo, sabe? Cada um tá passando pelo seu processo. E outra, rede social não é parâmetro de comparação para ninguém, gente. Para ninguém. Redes sociais, eu até tô vendo de uma forma diferente, porque tá fazendo 30 dias que eu estou sem acompanhar nada das redes, então eu até tô conseguindo ter um outro pensamento sobre tudo isso, sabe? Especificamente sobre redes sociais e como a gente interage por lá. Eu tô sentindo que a minha vida tá aprofundando muito mais, assim, no que pra mim realmente importa. Para finalizar, quero deixar essa mensagem para vocês, espero que todos vocês tenham gostado. Não se cobre tanto, não se compare tanto, aceite viver os seus processos bons e ruins e conte com a ajuda do Espírito Santo para te ajudar nessa caminhada. Eu tenho certeza que ele tá todo interessado para te ajudar a vencer o que for, tá bem? Peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam o vídeo, deixem seu comentário se essa mensagem tocou você, se fez algum sentido para sua vida e se você sente que você pode sim melhorar e mudar a sua mentalidade através desse vídeo, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.